e o verso 8, que diz assim, vou ler para a gente ganhar tempo. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Só até aqui. E Salmos de número 9 e o verso 10. Salmos de número 9 e o verso 10, que diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Louvado seja Deus. Irmãos, podem tomar assento. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Confesso que eu fiquei muito feliz, de ver o grupo de jovem retomando, culto de jovem acontecendo. Isso alegra muito o coração, Trabalhamos com jovens muitos anos e é algo que enche o coração da gente ver jovens servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. E eu confesso aos irmãos que quando me foi feito o convite, pelo irmão líder de jovens, louvado seja Deus, o Jean, eu fiquei, aceitei de imediato, porque sabemos que não podemos recusar, porque é o Senhor quem nos chama e é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem faz todas as coisas. E eu comecei a pensar, já faz um tempo, não foi de surpresa, como acontece algumas vezes. E eu comecei a buscar na minha mente, na minha meditação da manhã, o Senhor me revela os Salmos 9 e eu paro ali no verso 10. Confiarão no Senhor aqueles que conhecem o teu nome. Isso na segunda-feira. Chega na quarta-feira, eu estava em casa lá e, para a glória de Deus, consegui estar aqui na oração com as irmãs, E na conversa da gente ali, na oração, o Senhor confirma a palavra no meu coração, que só confia no Senhor aqueles que conhecem ao Senhor. Louvado seja Deus. Verônica vai lembrar bem disso, Eu fiquei sentada ali, meu coração queimando, ela falando, sobre a motivação, o que motiva, a gente estar na igreja, Pessoas que vêm em troca só de um objetivo, só de uma bênção, vamos dizer assim. Assim que ela consegue, ela dá no pé, ela vai embora, porque já conseguiu o que queria. Agora quem vem porque conheceu o Senhor, teve um encontro com o Senhor, esse permanece. E é por isso que nós estamos aqui, nessa noite. Louvado seja Deus. E o Senhor então me deu essa palavra, me deu essa direção. Quando nós lemos aqui no Salmo, vou deixar aberto aqui. Eu vou precisar de ajuda para a gente ler alguns versículos. Quando a gente vê aqui nos Salmos de número 62 e o verso 8, o salmista dizendo assim: olha, confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Nós poderíamos dizer, ir lá em Eclesiastes e decorrer a respeito de tempo, que o Senhor tem propósito debaixo do céu em todo o tempo, mas não é isso que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor falava comigo e é tão interessante que o Senhor foi usando, os irmãos aqui, que falaram antes de nós, e o Senhor falava comigo assim, que em todo o tempo nós devemos confiar no Senhor. Aí, que tempo é esse? Quando criança, quando jovem, solteiros, adultos, casados, na velhice. Por quê? Porque em todo o tempo o Senhor, Ele é o mesmo. Louvado seja isso que o Senhor colocou no meu coração. Não é no tempo da alegria, no tempo da bonança, no tempo da dificuldade. Não é isso. Em todas as fases nós precisamos confiar no Senhor. Eu, irmão Delfino, dizia: nós estamos aqui crianças, jovens, adultos, solteiros, casados, mas todos nós precisamos confiar no Senhor e derramar sobre Ele o nosso coração. Aí, eu comecei a meditar. Nós só confiamos, amados, naqueles em que nós conhecemos. Eu fui buscar no dicionário o significado de confiança, mas só para a gente compreender melhor. A gente sabe o que é confiar. Eu falei: você vai aqui dar aula de português? Não é isso, é para a gente compreender. Aí no dicionário, o significado que eu achei mais interessante, tinha vários, tá assim, olha: crer ou acreditar na verdade das intenções ou das palavras de alguém. Então, eu podia
fazer uma pergunta aqui, mas não é para você responder, não, só para você pensar. Você confia na pessoa que está aí do seu lado? Ou na pessoa que você está vendo? É só para você refletir, né? De repente você está do lado da sua esposa, do esposo, de repente você não está do lado de ninguém, né? A irmã Sandra aqui não está do lado de ninguém. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Para você refletir. Que nós só confiamos, queridos, em quem nós conhecemos. Dificilmente nós confiamos em quem nós não conhecemos. Você acabou de conhecer, né? Acabou de ter contato com uma pessoa, você não confia naquela pessoa. Você conversa, você, né, se relaciona, mas você não confia. E que tipo de relacionamento nós temos tido com o nosso Deus? O Senhor, Ele quer que nós o conheçamos, né, para que a gente possa confiar inteira e completamente no Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor, né? O jovem Jefferson disse aqui a respeito de escolhas. O jovem principalmente, né, eu particularmente, já tomei algumas decisões que nortearam a minha vida. Mas jovens têm que tomar decisões, e essas decisões, como, né, já foi dito aqui, elas dão rumos, né, diferentes na vida de muitos jovens. Muitos jovens precisam escolher um casamento, escolher a área em que vai trabalhar, que vai estudar, numa faculdade, se vai fazer curso, né? Aí, de repente, acontece essa pandemia e parece que estacionou tudo, parece que parou tudo. Meus irmãos, isso vai passar. Os seus sonhos, os seus projetos precisam continuar intactos. Por quê? Porque o nosso Deus é Ele quem trabalha e peleja por nós, né? Louvado seja Deus. Então, na palavra do Senhor nós vemos que a nossa alegria precisa ser em conhecer ao Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24, diz assim: olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua fortaleza, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Amados, a sua alegria precisa ser em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, o verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é só uma introdução, amados, para que você possa, né, arder o desejo no seu coração. A Bíblia diz que Davi, ele fala a Salomão assim, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, olha, conhece o Deus de teu pai. Eu gosto muito deste texto. Davi estava dando uma instrução a Salomão: olha, tenha experiência com Deus, ande com o Senhor, conheça o Deus de teu pai. Ele estava dizendo: olha, eu sirvo a Deus, serve também, conhece também. Às vezes nós vivemos, amados, de experiência dos outros, e o Senhor, Ele quer que você tenha a sua experiência. Jovem, o Senhor, Ele quer que você se relacione com Ele. Irmão, o Senhor, Ele quer que você tenha experiência para contar, né? Às vezes é dada a oportunidade para testemunhar, nós contamos testemunho dos outros. E eu lembro que quando eu me converti, eu dizia ao Senhor assim: Senhor, eu vejo tanta gente contar testemunho, eu vejo tanta gente falar das maravilhas do Senhor, eu quero ter experiência para contar. E o Senhor, Ele me deu e tem me dado, né, experiência com o Senhor para contar. Louvado seja Deus. Então, onde está, né, a base da nossa confiança no Senhor? É em conhecer ao Senhor. Eu volto a dizer, nós só confiamos em quem nós conhecemos. E eu quero te perguntar: será que você conhece ao Senhor? Será que nós conhecemos ao Senhor? Né? É isso que faz a diferença na vida do cristão, irmãos. O crente que conhece ao Senhor, ele é diferente. Ele não fica desesperado no meio da tribulação, no meio da tempestade, porque ele conhece o Senhor. Então, antes da gente falar da base, né, da confiança no Senhor, primeiro nós precisamos saber que o Senhor é bom. Nós vemos em Salmos 34, verso 8, o salmista dizendo assim: olha, provai e vede que o Senhor é bom. Então, entenda que o Senhor, Ele é bom, e tudo o que Ele faz é perfeito. Toda obra que Ele faz é perfeita, louvado seja Deus. Então, quando nós olhamos aqui a base da nossa confiança em Deus, eu vou falar um pouquinho sobre os atributos de Deus. Né? De repente você diz assim: mas eu já sei, já conheço, né? Mas é o que o Senhor me deu, irmãos, né? O Senhor ministrou no meu coração e é o que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeira coisa que nós olhamos a respeito de Deus é que Deus, Ele é soberano, né? Nós precisamos confiar. Por que eu devo confiar no Senhor?
Por que eu posso confiar no Senhor? Porque Ele é soberano. A palavra do Senhor nos diz que nada acontece debaixo da terra sem que seja a permissão de Deus. Tudo está no controle de Deus. A tua vida está no controle de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós servimos a um Deus que não perdeu o controle da situação. Às vezes nós olhamos para situações na nossa vida, não estou falando de pandemia, irmãos, não estou falando, da crise que está, instalada no mundo, eu estou falando da sua vida. O Senhor, Ele não perdeu o controle. O Senhor, Ele sabe, como fazer, Ele sabe aonde mexer. Quando nós falamos de soberania, nós vemos aqui que o que comprova a soberania de Deus são 3 atributos que Ele tem e que só Ele tem. Às vezes você pensa assim, irmão, mas é coisa que a gente aprende lá quando a gente se converte, mas é coisa que a gente precisa trazer à mente todo dia. A primeira coisa que nós vemos que o Senhor, Ele é onipotente, ou seja, o Senhor, Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz assim que Jó, ele faz uma declaração, lá no final do livro de Jó, os irmãos conhecem essa declaração que ele faz, ele fala, olha, Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Louvado seja Deus. O que é que você tem dado por perdido na sua vida? O que é que você olha e fala, não, aqui não tem jeito, não tem mais situação. Olha, o Senhor, Ele pode todas as coisas. Ele não perdeu o controle e Ele pode todas as coisas. Que você possa declarar, olha, é possível um casamento abençoado, é possível eu conquistar a minha casa própria, é possível eu subir de cargo no emprego, é possível, louvado seja Deus, eu entrar numa faculdade. Aquilo que você tem colocado como impossível, o Senhor, Ele tem poder de fazer. A Bíblia fala de diversas coisas, mas se a gente entrar aqui, não dá tempo de a gente falar tudo, mas diversas situações que aos olhos do homem e da mulher eram impossíveis, o Senhor realizou, coisas grandiosas, porque para Deus não há, coisas impossíveis. Outro atributo de Deus que nós vemos, que comprova a sua soberania, é que Ele é onisciente. Amados, o Senhor, Ele sabe todas as coisas. O Senhor, Ele não errou, vamos dizer assim, quando Ele te chamou para o ministério. O Senhor, Ele não errou quando Ele te chamou, para servi-lo, porque a Bíblia diz assim, que até os fios da tua cabeça, dos cabelos da tua cabeça, eles estão contados. O Senhor, Ele conhece tudo ao nosso respeito. O Senhor, Ele sabe o que você está pensando exatamente nesse momento. Louvado seja Deus. Nada passa desapercebido diante do Senhor. De repente você pode dizer assim, mas o Senhor não sabe o que eu estou passando. Será que o Senhor não tem visto a aflição que tem estado na minha alma esses dias? Olha, querido, eu quero te dizer que o Senhor, Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz assim, que ainda que não haja palavras nos nossos lábios, o Senhor, Ele sabe o que vamos pedir, o Senhor, Ele sabe o que vamos falar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele conhece o começo e o fim da história, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Louvado seja Deus. De repente você olha para a tua história e você não entende o que está acontecendo. Olha, mas o Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo. É isso que eu quero te dizer. Olha, o Senhor, Ele pode todas as coisas e Ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Amém, queridos? E outro aspecto, outro atributo de Deus que nós vemos que comprova a soberania de Deus, que Ele é soberano, é a sua onipresença, que já foi dito aqui. O Senhor, Ele está em todo lugar. Não tem como fugir diante da face do Senhor. Não tem como a gente se ausentar da presença do Senhor. Não tem onde se esconder do Senhor, porque Ele está presente. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Agar, ela faz uma declaração, lá em Gênesis 16, o verso 3, queria ler com os irmãos, a hora voa, louvado seja Deus. Mas olha o que Agar, ela diz, Gênesis 16 e o verso 3.
Louvado seja Deus. Irmãos, acho que não é esse texto, não, mas é quando Deus responde, né, a oração de Agar, ele fala assim, tu és o Deus que me vê, louvado seja Deus. O Senhor, ele vê, né, todas as coisas. O Senhor, ele é, né, onipresente. E é então interessante que às vezes nós nos sentimos tão só diante da situação, mas o Senhor, ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Está lá registrado em Mateus, né, capítulo 28 e o verso 20. Olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por que muitas vezes nós nos sentimos só? Por que muitas vezes nós nos sentimos abandonados? É porque às vezes nós não buscamos ao Senhor como devemos buscar, queridos. Às vezes nós acordamos e, né, logo começamos com os nossos afazeres, nós que somos mulheres, ou os irmãos, né, que têm o compromisso de trabalhar e trazer o sustento, às vezes vai lembrar de orar lá no meio do dia. Mas faça diferente, acorde agradecendo ao Senhor, acorde meditando na sua palavra, acorde, né, engrandecendo ao Senhor. Você vai ver como o Senhor, ele vai te mostrar a presença dele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o que a gente, diante dessa palavra, diante disso que, né, nós vemos que o Senhor, ele é soberano, que o Senhor sabe todas as coisas, o que nós podemos fazer para aumentar a nossa confiança no Senhor? De repente você pode estar pensando assim, nossa irmã, mas você está dizendo que eu não confio no Senhor? Não, não é isso. Se você está aqui, amados, é porque você confia no Senhor. Quantos que depois que abriu a igreja não conseguiram retornar aos cultos? Né? Estão em casa com medo, né? Amedrontado com isso tudo que está acontecendo. Se você está aqui, eu sei que é porque você confia no Senhor. Mas existem coisas que nós fazemos que aumentam, né, a nossa confiança no Senhor. Primeiro, é viver pela fé. A Bíblia diz assim, que nós não andamos por vista, ou seja, aquilo que nós vemos não pode ditar a nossa conduta, queridos. Mas nós precisamos viver pela fé. E a Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu já quero até aproveitar e deixar o convite, os irmãos que não têm vindo, né? Os que têm vindo, louvado seja Deus, continua vindo. Estamos estudando o livro de Salmos, né, na escola dominical, que tem sido nas quarta-feiras. A nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que você possa viver, né, dessa fé, que vem da palavra, né, louvado seja Deus. Viver sem ansiedade. A Bíblia diz assim em Filipenses capítulo 4 e o verso 6, que nós devemos lançar sobre Ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, né? Para não andar ansiosos por coisa alguma, que é o que diz lá, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Louvado seja Deus. Você não se inquietar por nada, você apresentar ao Senhor e ao mesmo tempo você já agradecer, ter um coração agradecido ao Senhor. Eu estou passando por essa situação. Você apresenta ao Senhor e ao mesmo tempo no final da oração você diz assim, Senhor, mas eu já te agradeço porque eu sei que o Senhor vai responder, eu sei que o Senhor está me ouvindo, e você começa a agradecer e engrandecer ao Senhor. Irmãos, não tem como o Senhor não agir, não tem como o Senhor ele não te responder, né? Louvado seja Deus, porque o Senhor ele conhece as aflições, conhece os desejos do nosso coração. E em 1 Tessalonicenses, versos 5 e 17, diz assim, orai sem cessar. Ou seja, todo o tempo nós devemos orar ao Senhor. Né? A Bíblia fala sobre Daniel, né? Um jovem que assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Né? E ele foi, se a gente olhar no livro do profeta Daniel, como ele foi perseguido, simplesmente porque ele escolheu servir ao Senhor, simplesmente porque ele escolheu confiar no Senhor. E como não se achava acusação contra ele, buscaram na lei do Senhor. Né? A Bíblia fala que ele foi impedido de orar, impedido de buscar a Deus.
Mas mesmo assim, ele continuou orando. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia, ele dobrava o seu joelho, ele orava ao Senhor, e o Senhor, né, o ouvia. Né? E a Bíblia diz que não é diferente conosco. Se você colocar, né, o propósito do jovem de oração ao Senhor, de orar ao Senhor, o Senhor ele vai, né, responder a sua oração. Não tem como nós conhecermos alguém se nós não nos relacionarmos, né? Nós conhecemos as pessoas quando nós convivemos, né? Quando você está junto, e a forma de conhecer o Senhor é através da oração. Eu me lembro que quando eu me converti, né, eu já compartilhei com os irmãos assim, eu me converti num culto familiar, né, num lar. Só que lá, além de revelação, tinha revelações profundas, né, profundas, que tinha jovem que, se estivesse em pecado, não ia no culto lá porque tinha medo, né, de Deus revelar. Mas Deus não expõe ninguém, né, irmãos? Deus é tão maravilhoso que Deus não expõe ninguém. E só que lá, irmãos, né, tinha revelação, mas tinha palavra. É a palavra que nos firma, é a palavra que nos mantém de pé, é a palavra que nos faz caminhar firme, louvado seja Deus. É claro que a revelação, as revelações, vamos dizer assim mesmo, que eu tive, me fizeram acreditar que existia um Deus vivo, que conhece a minha vida, né, que conhecia ou conhece a minha vida, e me fizeram, né, ter um despertar. Mas a palavra é que tem firmado a minha vida até aqui, né, até o dia de hoje. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a última coisa que eu queria dizer é que nós precisamos viver a palavra. Não adianta nós conhecermos, não adianta nós lermos, mas nós precisamos viver, né, a palavra. A Bíblia fala que Deus dá uma ordem a Josué, capítulo 1 e o verso 8, né? Queria ler com os irmãos para a gente encerrar, estamos, né, em cima do pedido. Josué capítulo 1 e o verso 8. Nós precisamos viver essa palavra. Olha lá o que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Você quer ter sucesso em tudo que for fazer, queridos? Medita na palavra. Você quer ter sucesso naquilo que você vai fazer? Busque orientação na palavra. Você está em dúvida de alguma coisa que você precisa decidir? Pergunte ao Senhor. Eu lembro que uma vez, né, meu esposo recebeu uma proposta e ele chegou perguntando para mim o que eu achava. Né, eu já, né, compartilhei com os irmãos, ele vai lembrar disso. Falei, amor, vamos orar. E a gente orou a respeito do que ele precisava decidir. E eu lembro disso, irmãos, como se fosse ontem. Como é gostoso você buscar no Senhor e o Senhor te responder. E nós oramos, o Senhor deu uma palavra assim, olha, não te estribes no teu próprio entendimento, confia em Deus. Ou seja, né, ele estava temeroso de tomar aquela decisão, que era uma responsabilidade maior, e o Senhor respondeu, louvado seja Deus. Então, na dúvida, queridos, pergunte ao Senhor, Senhor, eu devo fazer? Senhor, eu devo agir assim? Né, eu devo fazer isso, eu não devo fazer? Porque o Senhor, Ele quer participar da sua vida. O Senhor, Ele quer participar das suas escolhas. Louvado seja Deus, para que o nome dEle seja glorificado e você venha testemunhar daquilo que Ele tem feito. Medite na palavra, viva a palavra, conhece a Deus, tenha experiência com o Senhor. É isso que eu gostaria, né, de refletir, de meditar com os irmãos, né, com os jovens. Né, eu sei que é o primeiro de muitos, louvado seja Deus. E que o Senhor possa falar melhor aos vossos corações. E eu agradeço muito, né, pela oportunidade que me foi dada nessa noite. Em nome de Jesus.